Oi, meus caros alunos. Mais uma vez aqui para conversar com vocês. E a conversa de hoje a gente traz o arcadismo no Brasil, né? Lembrando a vocês o que é o arcadismo, aquela escola literária do século XVIII, fortemente influenciada pelas ideias iluministas, sobretudo Jean-Jacques Rousseau. O homem só seria bom e puro se fosse integrado diretamente à natureza. E ali eles vão fazer verdadeiro culto à natureza, né? Influenciado pelas ideias da Revolução Francesa, influenciados pela arte clássica, não era um retorno ao clássico, à arte grega. E como todos os estilos literários chegaram atrasados no Brasil, né? O arcadismo também. Só que quando chega ao Brasil, está acontecendo o ciclo do ouro, da mineração, né? Minas Gerais é o lugar onde está o apogeu deste ciclo do ouro da mineração. E é exatamente em Minas Gerais que vai se dar o foco cultural daquele momento. Vila Rica, que já era tido como capital econômica do reino, vai se tornar também a capital cultural do reino, né? É a cidade de Vila Rica. Pois bem, lá estavam os grandes intelectuais desse tempo. O desembargador Tomás Antônio Gonzaga, o rico advogado Cláudio Manuel da Costa, os burgueses Alvarenga Peixoto, Silva Varenga. E aí nós vamos perceber que junto a este grupo tem mais dois escritores que não eram bem conjuradores mineiros. Esses quatro primeiros que nós falamos, né? Tomás Antônio Gonzaga, Cláudio Manuel da Costa, Varenga Peixoto, Silva Varenga, eram todos escritores, mas eram conjuradores mineiros. A conjuração mineira, de certa forma, foi um movimento burguês, né, contra a derrama, o pagamento de impostos que ia acontecer, mas uma revolução muito elitizada. O povo não tomou participação e, dentre eles, havia um inconfidente, o inconfidente Silvério dos Reis, que por interesses pessoais, em troca de vantagens, acaba delatando todos. E aí, todos foram presos, assassinados dentro do interior da prisão, postos para fora do país, expulsos do país, não é? Suas obras foram destruídas, danificadas, confiscadas, os bens confiscados, e isso praticamente dá fim ao arcadismo brasileiro. Mas apesar de tão curto, deixou ainda um bom legado, não é? De que nós vamos falar. Tomás Antônio Gonzaga, que foi o mais expressivo, escreveu a obra mais conhecida, mais popular do arcadismo brasileiro, que é As Liras de Marília de Dirceu. Liras são poesias, é um livro de poesias, onde ele reúne poesias em duas partes, né? A primeira parte aparece um poeta que se denominava Dirceu, que era uma característica dos poetas árcades, usar pseudônimos gregos, e o pseudônimo de Tomás Antônio Gonzaga era Dirceu, que sempre falava com a sua musa, sua namorada Marília, né? Na verdade, a história do poeta se confunde com a história de Dirceu. Tomás Antônio Gonzaga era um quarentão, solteiro, mas era desembargador, e se apaixona por Maria Joaquina Dorotéia de Seixas, que tinha 17 anos. Ele, burguês, mas ela nobre, riquíssima, né? E as diferenças sociais e econômicas naquela época faziam a diferença. As pessoas não casavam com pessoas de classes sociais diferentes. E ele tenta convencer a família de Marília que ele tem condição e que permita que Marília case-se com ele. E num dos momentos, numa das liras, ele diz: Marília, não sou eu algum vaqueiro que vive a guardar alheio gado, de tosco tratos, de expressões grosseiros, dos frios gelos e dos sóis queimados.
Eu tenho um casal, Marília, e nele assisto. Dá-me vinho, legumes, frutas e azeite. Das brancas ovelhinhas eu tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Graças, Marília Bela, graças à minha estrela. Nada é mais burguês do que isso, né, gente? As mais finas lãs de que me visto. Olha o esforço do burguês, querendo convencer a família da amada que podia sustentá-la bem. E mostra a sua condição burguesa, né? Ele não é um vaqueiro que guarda lá gado alheio, ele guarda o seu próprio gado, é um vaqueiro do seu próprio gado. Em outras palavras, eu sou fazendeiro, né? Eu tenho um casal e nele assisto. Casal, naquela época, era uma palavra que designava uma propriedade rural muito grande, uma fazenda, um sítio. Quando ele diz, eu tenho um casal e nele assisto, o verbo assistir tinha a conotação de morar, residir. Quando ele diz, eu tenho um casal e nele assisto, eu tenho uma fazenda e nela moro. Dá-me vinho, legumes, frutas e azeite. Das brancas ovelhinhas eu tiro leite, e as mais finas lãs de que me visto. Então, se passa aí esta visão burguesa do poeta tentando convencer a família de Marília que tinha condição para lhe dar uma boa vida. E essa primeira parte das liras de Marília de Dirceu é a idealização, é o sonho, é o namoro maravilhoso e como será. Só que Tomás Antônio Gonzaga cai na desgraça da delação de Filvério dos Reis, vai ter seus bens confiscados, vai ser destituído do seu cargo e vai ser deportado para Moçambique. Primeiro, um desterro eterno, nunca mais poderia voltar ao Brasil. Ele recorre e vê essa sentença reduzida para apenas 10 anos. Mas quando ele voltasse com 50 anos, Marília já com 27, velha demais para casar, e dentro dessa desgraça, consequentemente, a família de Marília não ia esperar e nem querer mais que ela casasse com ele. E ele vai deportado para Moçambique. Dizem que em Moçambique, preso, mas era um preso político, não era um preso comum. Se era preso político é porque tinha inteligência suficiente para incomodar o governo do país que vivia. E dizem que o rei de Moçambique percebe sua inteligência e, em troca da liberdade dele, propõe trabalhar para seu povo. E, em troca dessa liberdade, diz que Tomás Antônio Gonzaga vai trabalhar para o governo moçambiquenho, né? Ainda dizem que lá ele conhece uma moça que era herdeira de uma das maiores fortunas de Moçambique. A verdade é que não voltou mais para o Brasil. E lá, enquanto preso, escreve a segunda parte da sua obra, que é caracterizada por lamentos, lamentando a Marília, que perdeu tudo, né? Perdeu seu cajado, levaram o seu gado. É uma maneira de dizer que todos os seus bens foram confiscados e que tudo isso era injúria, era mentira, tudo isso era calúnia. E a verdade é que ele vai dizendo a Maria, ele ia se lamentando e contando para ela seus sofrimentos e seus horrores na prisão. Ele não consegue publicar esta obra, que vai ser publicada tempos depois, se coletando uma parte da obra aqui, outra parte ali, se fez um compêndio que chegou até os nossos dias, de liras de Marília de Dirceu, né? Atribui-se também a ele a autoria das cartas chilenas, que é uma autoria duvidosa. Não se tem uma prova certa de que foi ele que escreveu, né? Mas o que era mesmo as cartas chilenas? Era uma obra satírica. Obra satírica, o que é mesmo? Satírica, crítica, né? É a obra que é feita para criticar ou para fazer humor, o deboche, a brincadeira. E eram as cartas que apareciam em Vila Rica, vinham do Chile, por isso chamado carta chilena, Santiago do Chile, endereçadas à Espanha, né? Endereçadas à Espanha. Um amigo Doroteu escrevia para o amigo Cretelo,
reclamando e dizendo os horrores, as aberrações, as barbaridades, as atrocidades cometidas pelo ditador chileno Fanfarrão Minésio. E aí, quando o povo lia aquelas cartas em Vila Rica, percebia que aquilo acontecia ali. Era o governador de Minas Gerais, Luiz da Cunha Menezes, que estava cometendo aquelas aberrações. E ali se percebe que as cartas chilenas eram uma crítica que se fazia, né? E Tomás Antônio Gonzaga acaba escrevendo essas duas obras. Cláudio Manuel da Costa, que foi o introdutor, escreveu a primeira obra de características arcas, as obras poéticas, né? Esse foi preso e apareceu morto no interior da prisão. O governo dá a versão de suicídio, mas a história não acredita que tenha sido suicídio. Acredita-se mesmo em assassinato, não é? Mas Cláudio Manuel da Costa, além de obras poéticas, escreveu um poema épico, Vila Rica, na tentativa de contar de forma heróica a história de Vila Rica. E Alvarenga Peixoto, que também era inconfidente, cai na desgraça, é preso, tem sua obra destruída, né? E assim dá-se fim ao arcadismo brasileiro pela desventura da Inconfidência Mineira, né? Sobra ali as duas obras épicas de Basílio da Gama e do Frei José de Santa Rita Durão. Esses dois pegaram fatos históricos, misturaram com ficção, contaram de forma épica, né? O que é forma épica? Contar histórias em versos de forma grandiosa, de forma heróica. Então eles vão pegar os fatos históricos, colocar elementos heróicos ali dentro. O Frei José de Santa Rita Durão vai pegar o episódio do capitão Diogo Álvares Correia, que vinha com uma expedição de povoamento e guarda-costas, mas chegou náufrago na Bahia. Foi sentindo que seria atacado pelos índios, deu um tiro para cima, os índios correram gritando Caramuru, Caramuru, acreditando que ele era filho do Deus do fogo e filho do Deus do trovão. A passagem de Diogo Álvares Correia, que para os índios era Caramuru, vai ser contada de forma heróica, grandiosa, pelo Frei José de Santa Rita Durão na obra Caramuru. É uma das obras épicas brasileiras. E Basílio da Gama, que era jesuitófilo, para fugir da perseguição do Marquês de Pombal, que rompeu com os jesuítas e a igreja, vai a Portugal bajular Pombal, porque a sua filha ia casar. Ele faz um poema para homenagear a filha de Pombal. Achou pouco, quis bajular mais, escreveu a obra Uruguai, uma obra que evoca o episódio dos 7 povos das missões e da colônia do Sacramento. Esses povos foram exterminados, povos indígenas foram exterminados por portugueses e espanhóis por não aceitarem o tratado de Portugal e Espanha. Mas ele coloca dentro da história um elemento ficcional que é o Padre Balda, e este padre jesuíta aparece como vilão dentro da história. Sendo jesuíta vilão, agradava mais ainda ao Marquês de Pombal. Essa obra chama-se Uruguai. É uma das poucas obras épicas que temos na nossa literatura, ok? Então, até a próxima oportunidade.